A arquitetura do Brasil colonial e imperial foi diretamente influenciada pelos diversos povos que vieram para o Brasil e pelos diversos estilos arquitetônicos vindos do exterior. Contudo, a arquitetura bandeirista e o barroco mineiro são considerados por muitos estudiosos como expressões de estilos europeus que encontraram no Brasil uma manifestação e linguagem próprias. A primeira se refere à produção realizada basicamente no que seria hoje o estado de São Paulo, pelas famílias dos bandeirantes, inspirando-se em uma estética própria, ainda que bastante alterada, do maneirismo. A segunda corresponde ao barroco, ainda que muitos o considerem mais próximos do rococó, representado especialmente pelas igrejas construídas por Aleijadinho. Em fins do século XVIII, a gradual introdução do neoclassicismo no Brasil formou um novo estilo, que mais tarde levaria ao surgimento de uma escola eclética já para o final do século. Dentre os elementos da arquitetura do período colonial e imperial, vamos abordar os vãos de janelas e portas, suas vergas e bandeiras. Janelas. Nas paredes de alvenaria, pau a pique e adobe, de menor espessura, a solução não diferia das de hoje. Já nas paredes de taipa de pilão e alvenaria de pedra, que são mais espessas, temos uma solução característica que rasga as paredes. A parte da alvenaria, que preenchia o vão da soleira até o peitoril, geralmente menos espessa que o restante da parede, chamava-se pano de peito. Com a finalidade de aumentar a luz do compartimento, as laterais do vão eram chanfradas. Janela de peitoril. São as mais comuns. O vão, aberto na parede, tem peitoril cheio. No caso de paredes muito espessas, costumava-se usar o pano de peito, o que facilitava a aproximação das pessoas que podiam se debruçar sob a rua. Normalmente, o pano de peito tinha altura de 1 metro. Janelas rasgadas. Aparecem nos sobrados no andar superior, abertas em paredes de grande espessura, onde o peitoril desce até o piso e se transforma em soleira. Janela de assento ou conversadeira. O espaço conseguido com o rasgo da parede, bem iluminado e fresco, recebia assentos de madeira, taipa ou alvenaria. Janela de canto. Utilizadas para vigia. Pode aparecer uma janela em ângulo no cunhal de um edifício. Janelas duplas. Quando muito largas, as janelas podiam se dividir e teríamos janelas duplas, geminadas ou bipartidas, em que os vãos são divididos em coluna central ou pinásio. Vergas. Peça que fecha superior e horizontalmente um vão de porta ou janela, apoiando-se em suas extremidades sobre as ombreiras. Vergas retas. São as mais antigas, usadas desde os séculos XVI e XVII, ainda no Brasil colonial. Um exemplo é encontrado na Igreja Matriz de Santo Antônio, em Minas Gerais. Vergas em arco abatido. Usadas a partir da segunda metade do século XVIII no Brasil colonial, contribuíram para uma maior elegância das residências. Muitas vezes ultrapassavam as peças verticais que davam a altura do vão e que sustentam as vergas, as chamadas ombreiras, utilizando-se de relevos e decorações. Podemos encontrar um exemplo na igreja de Santa Rita dos Impossíveis, em Minas Gerais. Vergas em arco pleno. Também ditas meia circunferência, redonda e plena, geralmente com bandeiras em caixilhos fixos com rosáceas de vidros coloridos. Foram usadas a partir do século XIX, no Brasil Império, após a vinda da missão francesa e a adesão do neoclássico, sendo esse o estilo oficial da corte portuguesa. Um exemplo está em Morretes, no Paraná. Vergas ogivais. Com traçado gótico, foram muito usadas no romantismo em meados do século XIX,
já no Brasil imperial. Um exemplo é encontrado na Igreja Nosso Senhor dos Passos, no Espírito Santo. Vergas em arco abatido lanceolado. São uma combinação do arco abatido com o lanceolado, forma de lança na parte mais alta da verga. Um exemplo está no conjunto arquitetônico no Rio Grande do Sul. Vergas triangulares. São formadas por dois segmentos de reta inclinados. Consequentemente, formam bandeiras triangulares, utilizadas no final do século XIX, também já no Brasil imperial. Um exemplo está no Hotel do Teatro, em Minas Gerais. Vergas em arcos de 3 centros. São vergas curvas, formadas a partir de um arco de 3 centros. Um exemplo é encontrado na Casa dos Arcos, no Rio Grande do Sul. Arcos de escarção ou de descarga. São estruturas complementares que desviavam as cargas das vergas de alvenaria. Geralmente de tijolos e embutidos na parede, servem de estrutura complementar à verga. Bandeira. As portas e janelas mais elevadas apresentavam bandeiras, compondo-se com folhas. Eram como caixilhos fixos ou móveis, situados na parte superior das portas e janelas. Foram muito usadas para favorecer a iluminação e ventilação da edificação. Sua evolução acontece juntamente com as vergas. Seu desenho depende totalmente do formato destas. A diferenciação entre as bandeiras acontece apenas em relação ao nível de ornamentação. As mais elaboradas mostravam o poder econômico da família residente. Algumas tinham formatos simplificados, ângulos retos, e outras eram em formato de leque. Um exemplo é encontrado na Casa Vermelha, em Curitiba. Também temos o exemplo da Casa de Tiradentes, em Minas Gerais. Muxarambi. O muxarambi é um balcão com anteparo feito de pequenas réguas ou treliças de madeira, artisticamente dispostas, colocadas à frente de janelas e portas de sacadas voltada para a via pública. A função destes elementos arquitetônicos é permitir a entrada de luz, fornecendo uma boa ventilação, sem permitir que seja visto o interior da habitação. Geralmente, colocam-se em janelas do pavimento térreo ou mesmo em sobrados, quando existem pontos que possibilite a visão do interior da casa, mantendo a privacidade principalmente das mulheres. Preferia-se usar madeiras leves e fáceis de trabalhar, principalmente o cedro. Os desenhos são formados pela inclinação e disposição das tiras em determinado sentido. Podemos encontrar um exemplo na Casa do Muxarabiê, em Minas Gerais. Vidro. O vidro no Brasil iniciou-se com as invasões holandesas no período entre 1624 e 1635, em Olinda e Recife, onde a primeira oficina de vidro foi montada por 4 artesãos, que acompanharam o príncipe Maurício de Nassau. A oficina fabricava vidros para janelas, copos e frascos, o que foi uma das contribuições para o desenvolvimento das bandeiras, que possibilitava a vedação da esquadria sem obstruir a luminosidade. Dessa forma, é possível perceber que a arquitetura brasileira teve diversas influências e modificações ao longo do tempo, de acordo com a necessidade vigente. Todas elas contribuíram para a evolução da arquitetura no país. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero,